Olá, vamos falar hoje sobre o Grease Pencil. Grease Pencil é um item que tinha pouca significação até algumas versões anteriores e acabou conseguindo um status muito bom no 2.8. Ele subiu de um item inexpressivo para um item de objeto. E com isso posto, posso dizer para você que agora você terá muitas possibilidades com esse objeto. Então, sendo objeto, você pressiona Shift A e você vai ver o Grease Pencil aqui em 3 possibilidades. Blank, isto é vazio, né? É um empty, acredito, stroke e monkey. Blank, ele vai mostrar para você uma figura assim. Shift A, stroke, ele vai mostrar um traço já feito e Shift A, o monkey, ele vai mostrar para você a Suzane em forma de 2D, mais espaço 3D. Então, qualquer um desses que você acionar, você vai conseguir começar a trabalhar com o Grease Pencil. Eu quero manter somente esse vazio aqui. Só que eu vou colocar ele, Shift S, cursor à origem e Shift A, blank. Se você tiver o cubo selecionado e vier aqui em Object Mode, você não vai ver nenhuma possibilidade de você lidar com o Grease Pencil. Por quê? Você vai ter que selecionar esse item que está aqui relacionado, Grease Pencil, e aí sim você vem em Object Mode e você vai ver aqui Draw. Aí você vai obter os pincéis e as possibilidades do Grease Pencil. Eu fiz alguns experimentos antes de fazer esse vídeo para você e existem algumas diferenças entre essa versão e essa atualização que é do dia 9 ainda de dezembro e a do dia 27, que foi ontem, eu estou gravando hoje. E eu achei ainda melhor esta versão do dia 9, porque essa do dia 27, ela tem alguma modificação sobre o Grease Pencil e ficou, no meu entender, um pouquinho pior. Algumas coisas estão funcionando muito bem, outras estão dando problemas. Eu não sei se o bug é do programa ou se o bug é meu. Enfim, você tendo esse lápis aqui selecionado, você pode fazer alguns desenhos já. E ele vai sumir lá dentro porque a origem está dentro do cubo. Deixa eu acionar aqui. Você pode observar que ele foi desenhado lá dentro do cubo. Então, você tem também a possibilidade de você, aqui nesse item, modificar o traço para deixar na origem, para o 3D cursor, que nesse caso ele vai ficar no mesmo local, ou a superfície do objeto que você está desenhando em cima. Então, ou stroke, superfície, e aqui ele oferece para você um offset. Porque em algumas vezes que você faz um traço com offset em 0, ele acaba ficando interno, ele acaba ficando dentro, mesmo estando selecionado para a superfície. Então é interessante você fazer um aumentozinho aqui de 1 ou 2 números, que eu não sei o quanto significa isso, porque tem tanto zero na frente, para você conseguir ver o traço na frente. Então, apagando aqui, deixando agora em Surface, com aquele offset, com aquele deslocamento um pouquinho maior, você consegue fazer um traço que você enxergue sobre o objeto, que no caso aqui é o cubo. Outra coisa que você pode observar é que esse traço, ele está todinho tremelicado. Eu estou usando a tablet, o Wacom, e faz diferença se você usa o mouse. Talvez se você começar a fazer alguns traços com o mouse, você vai notar uma diferença disso que está acontecendo aqui. Eu estou usando, no caso, o que vem por padrão, esse Draw Pencil. Você tem Draw Pen e tem todos esses outros itens que você pode testar depois, que eles mudam o tipo do traço. Eles não só mudam o tipo do traço, como eles mudam algumas configurações, justamente para fazer a diferença do traço, que você vai acabar vendo aqui, opções. Aqui você tem as configurações para esse tipo de traço que eu estou fazendo agora. Se eu mudar para Draw Mark, você vai ver que ele muda algumas coisas aqui dentro, e para cada um que você fizer a diferença,
que você escolher, ele vai fazer mudanças aqui em opções. E logicamente você pode fazer os seus próprios arranjos, o que for melhor para o seu trabalho. Então, se eu fiquei com Draw Marker, eu vou ter uma diferença aqui. O que significa esse lugar um pouco mais grosso e um pouco mais fino? Significa que ele faz uma variação entre o traço vertical e o traço horizontal. Deixar um pouquinho mais reto aqui. Por quê? Vamos lá de novo. A direção do traço no qual o brush, o pincel, dá o máximo de espessura, é o que está escrito ali, e 0 espessura se for para o horizontal, então 45 graus para o vertical. Você também pode ver que ele está trabalhando com esse factor em 1, e isso significa a quantia de redução que o pincel faz, da espessura do pincel faz, controlado por esse factor, quando o traço é perpendicular à direção do ângulo, tá? Então isso explica a diferença que existe entre esse traço e esse traço. Outra coisa que você pode controlar a partir dessas opções aqui é que você pode aumentar o número de amostras e você pode ativar a suavização, o que você consegue um resultado melhor, mais liso e menos tremelicado do que nós tínhamos conseguido até agora, tá? Então você pode também zerar, você pode fazer o seu próprio pincel, portanto zerar, e pode zerar aqui também esse factor e você vai conseguir resultados diferentes. Ele fica muito horrorosinho no início, mas depois ele dá uma boa alisada. Isso aqui regula a força e como eu estou com a mesa gráfica, ele faz diferença se eu ligar isso aqui, tá? Então se você tiver, por exemplo, com o mouse, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Isso aqui é a força com relação à espessura, o raio, né, que o stroke que o traço vai atingir, isso aqui com relação à força. Então, se eu apertar bastante a caneta, eu vou ter um resultado, e se eu deixá-la bem levinha, eu vou ter outros resultados. Isso aqui são algumas coisas relativas aos pincéis. Aqui é o material, você consegue o material, é o material black, preto no caso, né? E você tem também aqui, se você vier em material, você vai ver que você pode manter esse material e que você pode acrescentar outro material aqui, tá? Então você pode escolher um segundo material e aqui você pode escolher a cor, por exemplo. Preto, você pode escolher uma cor azul. E se você trocou de slot, os pretos vão continuar pretos e aqui o próximo que você começar, ele vai ser azul, certo? Mas se caso você fizer essa mudança sem ter trocado de slot, esses que são pretos vão ficar da cor próxima que você escolher, no caso o azul. O modo do traço, ele pode ser em pontos. Ele está em linha, né? Pode ser em pontos. O único que vai mudar vai ser esse azul, porque ele está usando o segundo material para discriminar para você. Ele pode ser em quadrados, ele faz diferença, tá? E ele pode ser em linha, como estava inicialmente. E a cor é essa aqui. E o estilo pode ser sólido ou de textura. Você pode pegar uma textura. Eu não fiz o teste ainda, porque o Grease Pencil está bem extenso, então eu preciso de mais tempo para ver essas outras partes aqui, tá? Então, é uma constatação apenas desse pincelzinho aqui em cima. Aqui, ele tem algumas informações que são interessantes. Isso aqui, por exemplo, nas versões anteriores, era aquele Fzinho que a gente mantinha o pincel mesmo sem ele estar em uso. É o mesmo esquema, se você fecha e não salva e não põe o Fzinho aqui, você vai perder. E se você põe o Fzinho aqui, você vai manter. É a mesma coisa aqui. Salve o bloco de dados, mesmo que ele não tenha usuários. É isso aí. Aqui você vai constatar, você vai poder trocar o material para baixo para cima, também, igual acontece aqui, né? Todos esses itens você sabe o que significa já. E aqui você desgruda o bloco de dados. Aparência. Aqui a aparência do pincel
quando eles estiverem em uso. Eu não mexi nisso, para mim tá bom essa bolinha que aparece aí, e não acho que seja interessante mexer nisso, pelo menos para mim. Aqui são curvas que você pode fazer modificações que vão provocar modificações na sensibilidade, acredito, do pincel. Pode ver que antes ele fazia um traço assim, agora ele faz um traço diferenciado. Eu não entendo precisamente como é que essas curvas funcionam, tá? Aqui com relação à força, você pode colocar para cá e usar dessa forma. E aqui com relação a jitter. Jitter é a tremulação que pode acontecer na letra. Tá? Não sei se você aumenta ou você diminui, deixa eu ver. Você bota para cá. Bom, enfim, o jitter é com relação à tremulação. O que mais acontece? Você tem fio. Esqueci de falar aqui o raio do pincel segundo a informação. Bom, aqui a segunda parte é de preenchimento. Você continua tendo a possibilidade de observar as características do preenchimento aqui com relação a material. E eu não vou entrar em maiores detalhes porque eu não consegui entender muito bem. Não está funcionando direito. Continuo dizendo para você que eu não sei que é o bug. É do programa ou o bug é meu. Tá? E esse outro objeto aqui, a borracha. Então, você tendo algum traço aqui, você pode apagar. Você pode configurar o tipo de ponta que você quer para a sua borracha e também o raio que você quer que ela atinja. Se você tiver um objeto grande, você tiver desenho grande, depois você tem o brush, tem os mesmos efeitos que do pincel, e você pode mantê-lo aqui como fake, e a aparência, que é a aparência do pincel a hora que você está trabalhando. Você pode até customizar esse item. Agora, além desse item aqui, então agora você tem também essa outra parte aqui, que é uma linha, certo? E você tem um ponto de controle aqui, você pode modificar conforme você queira. Você pode fazer extrude, clicando na letra E. Se você não clicar em Enter, você não vai obter a possibilidade de mexer para o próximo item. Aqui você tem um arco. E você vai obter esse ponto de controle aqui. Se você colocar fora, você também pode fazer modificações. Tá? Enter. Aqui, nessa curva, você tem dois pontos de controle. Você tem esse aqui e esse aqui. E você pode modificar conforme você queira para o seu desenho. Enter. E como sempre, enquanto ele tem esses pontos de controle, se você clicar em E, Extrude, você vai conseguir fazer modificações na curva. Enter. Além desses, aqui agora você tem um quadrado. E você tem um ponto de controle aqui, que você pode modificar de várias formas, certo? A cada vez que você quiser fazer outro, você tem que clicar em Enter. Ele não vai te dar a possibilidade de continuar. Enter. E o círculo, que você tem aqui. E tem esse ponto de controle aqui, tá? Quando você opta por essa classe aqui de baixo, você vai ver que tem esse item, Thickness Profile, é a espessura do perfil, tá? Então você pode clicar nela, deixa eu clicar em Enter aqui primeiro, clicar nela, e você vai poder modificar essa curva do jeito que você quiser. Do jeito que ela está, ela vai oferecer para você essa variação desse lado aqui. E você pode também fazer outras variações usando a curva, usando esse Thickness Profile, abrindo a curva e logicamente fazendo modificações e conseguindo resultados diferentes
para o perfil da sua curva. Tá? Então, aqui você tem outro tipo e pode modificar, você pode variar. E só para exemplificar, Enter, você tem que clicar em Enter e você pode fazer outras modificações. Só como exemplo. E aí vai de você explorar um pouquinho mais isso aí com um pouco mais de tempo para você tentar fazer curvas diferentes. Pode servir muito bem para vários desenhos. Isso aqui também é apagável com a borracha comum. Deixa eu aumentar um pouquinho. E você pode também converter os seus strokes, seus traços em curvas, deletando o objeto cubo, Shift A, colocando um blank, um objeto vazio, você vai obter a possibilidade de fazer desenhos. Você pode fazer o desenho que você quiser. Eu sou péssima nesse caso, portanto eu vou fazer uma coisinha simples. Eu vou pegar o pincel Drawmark, que ele tem um traço um pouquinho mais forte, um pouquinho mais diversificado. E aqui você vai voltando ao modo objeto, aqui modo objeto, você vai clicar no objeto e você vai achar aqui converter para Pet Bezier Curve, Pet Bezier Curve or Polygon Curve. Clicando em Bezier Curve, você vai ter esses itens aqui, Normalize, Weight. Esses itens aqui, geralmente, eles apareciam nas versões anteriores aqui, embaixo da Tool Shelf. Agora eles aparecem aqui individualmente cada vez que você trabalha nisso. Então você vai ter esses objetos, você vai ter essa conversão feita. E se você for para o modo de edição, você vai ver que você tem, vamos aproximar bem, você vai ver que você tem pontinhos de curva aqui. Clicando em A, você enxerga melhor, pontinhos de curva aqui, tá? E aí, nesse caso, você pode transformar a sua curva em Mesh. Você pode, ainda tem aqui alguns objetos, alguns itens que você pode usar, que é Bend, por exemplo, você fazer alguma modificação na curva, Shear, você pode inclinar, né, do lado para lá ou para cá, e você pode rotacionar também a curva. Você pode ver que ela é um objeto 2D, mas que está no espaço 3D. Você pode simplificar. Clicando em W, você pode simplificar a curva. Você pode simplificar aqui, você pode ver que aqui você tem aquele controle, quantos passos você vai simplificar. Então você pode diminuir bem a informação. Aqui você mantenha o formato, mas não perca, não amplie muito o seu tempo de renderização ou não onere muito o seu computador. Aqui atrás, voltando para o modo objeto, você vai ter aqui atrás a possibilidade de você converter de curva para mesh. Portanto, você transforma a curva em uma mesh, certo? E aí, você indo para o modo de edição novamente, selecionando, você pode usar todas as características que você usaria com uma mesh. Por exemplo, no caso aqui, o extrude, e aí todos os outros itens aqui sobre as meshes estarão disponíveis para você. Nesse caso, você pode, voltando para o modo objeto, você pode até deletar a GP Layer, o Grease Pencil. Clica, delete. Você deleta e você fica somente com a mesh.
Existem muitas outras possibilidades de você lidar com o Grease Pencil atualmente. Você pode até vir depois aqui para a animação 2D, tem outras possibilidades, mas eu vou ficar por aqui porque já foi bem comprida esse vídeo e acho que tem mais tempo. Em outra ocasião a gente faz mais vídeos, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, deixa um like e a gente volta com mais informações a respeito de Grease Pencil, que está bem extenso e bem cotado nessa nova versão 2.8 do Blender. Até o próximo vídeo, então.